Quiser Rivera lá. Muito bem, então boa noite, boa noite, boa noite. Essa é a live de abertura do grupo 15 do jejum magnético. Então coloque aí no chat, pessoal, a cidade de onde você está falando, e se estão me escutando bem também, né? Porque essa live aqui vai ser uma live para tirar as dúvidas, é uma live introdutória para que todos possam é, tirar as dúvidas. Isso é muito importante que a gente possa tirar as dúvidas para sobre o que é o jejum, os benefícios, quais são os mitos do jejum, né? Muitas pessoas têm muitos mitos com relação ao jejum. Então isso é muito interessante. Então, se quem quiser pode enviar a live, esse link para mais pessoas. Bom, então o pessoal já está escrevendo aqui, vamos ver a cidade de onde está falando. Boa noite aí, bom demais. Coloca aí, Uberlândia, o Nelson, legal, Uberlândia, terra boa. Minas Gerais. Bom, a Anastasia de Araçuaí. Muito bem. Estão me escutando bem? Faz um joinha aí. Estão me escutando bem? Ok, pessoal. Então, eu vou colocar aqui eu vou estar apresentando os slides também, tá? E tendo dúvidas, vão escrevendo no chat também, isso é muito importante. Isabel Noronha aí, Belo Horizonte, muito bem, Isabel, muito importante isso. Então vamos lá, eu vou projetar aqui os slides, aí vocês vão me falar se estão vendo os slides para que a gente possa começar essa live magnética. Estão vendo aí os slides? Faz um joinha para mim, estão vendo os slides aí. Estão vendo? Uma montanha aí maravilhosa? Sim! Essa aqui então, vamos começar falando aqui, essa aqui é a montanha do Condor Blanco, onde eu faço muitos retiros de meditação, de jejum. Muitas vezes vamos para essa montanha. Quem já foi para essa montanha, coloca aí. E eu quero começar com essa foto, com essa imagem, né? O jejum, né? As primeiras práticas que eu tive de jejum foram no Condor Blanco. Eu fui fazer o que eles chamam de busca de visão. Então, são jejuns de 4 dias, que junto da natureza, né? Então foi aí que eu comecei a praticar o jejum, isso há mais de 20 anos, desde o ano 2000 eu sou praticante de jejum. Então, isso é muito importante para deixar todos assim bem tranquilos, bem à vontade, porque eu tenho bastante experiência no quesito de jejum. Então, de lá para cá, eu fiz 8 retiros de que chama de busca de visão, que é esse jejum de 4 dias e 4 de 7 dias. Claro que o jejum intermitente pode se alimentar todos os dias, né? Vai ser diferente essa proposta. Mas é muito importante entender isso, que o jejum ele tem uma série de benefícios para o nosso organismo, daqui a pouco eu vou explicar todos. Mas ele ficou agora muito mais conhecido a partir de 2016, porque foi Prêmio Nobel da Medicina. O Prêmio Nobel da Medicina, o Yoshinori Ozumi, ele comprovou que o nosso organismo, quando passa por um período de jejum, ele começa a entrar em autofagia. E o que é a autofagia? É quando o nosso próprio organismo, como ele está sem nutrição, ele começa a buscar recursos para se nutrir. Até uma das coisas que eu explico muito no grupo é que depois de 16 horas ele começa a formar corpos cetônicos, ele vai consumindo a gordura, por isso que emagrece, né? E a partir de 24 horas, a partir de 20 horas, ele começa a já ter a autofagia. A autofagia ele começa a consumir células de mau funcionamento do nosso organismo. Então, olha como é importante isso. É como se a gente desse um descanso para o nosso organismo. Então, ele previne várias doenças que eu vou falar durante essa live, como o diabetes, previne e ajuda na cura. O diabetes, problemas como o Alzheimer, problemas no coração, câncer também, devido a esse fator da autofagia.
E claro, os benefícios do jejum, eles são milenários, né? Se a gente imaginar, né, pessoal, muitos mestres já praticavam jejum. Jesus, Buda, Gandhi. Então, claro, se esses mestres já praticavam, é porque é algo bom. Claro que agora a ciência está comprovando cientificamente os benefícios, que, claro, muitos de nós já podemos, já tínhamos intuído que era muito a pena. Então, a partir de 2016, com o Prêmio Nobel da Medicina, do Yoshinori Ozumi, se espalhou muito mais a prática do jejum e principalmente a do jejum intermitente. Por que jejum intermitente? Porque tem um jejum prolongado, que a gente fica 2, 3, 4, 5 dias de jejum, 7, até 21 dias de jejum, mas o jejum intermitente é que tem um horário de jejum durante o dia e um horário de janela de alimentação. Ou seja, tem um horário que a gente pode comer e tem um horário que a gente faz o jejum. Então, por exemplo, se a gente faz o jejum de 16 por 8. Eu fico 16 horas de jejum, normalmente eu faço muito esse, que eu fico das 20 horas até ao meio-dia do dia seguinte, e 8 horas de janela de alimentação, onde eu posso me alimentar. O que pode consumir durante o jejum? Água, café preto sem açúcar, chá sem açúcar e chimarrão sem açúcar. São os 4 únicos alimentos que pode consumir no jejum calórico, que é diferente do metabólico, tá? Então, muito importante entender isso, que todos os dias tem um horário para a gente se alimentar, mas tem um horário de jejum, e esse é o jejum intermitente, que é uma restrição calórica alimentar por um período de tempo. Então, é muito importante a gente ver quais são os grandes problemas. Estão me escutando bem, pessoal? Estão gostando? Escreve aí. Sim! Boa noite, professor. A Dani está aí também. Fizemos uma live aí essa semana. Que bom aí, tem muita gente reunida aí, conhecida. Sim, Maria que está aí, Valquíria, Rosilda, Rita. Coisa boa demais. Muito bom ver muitos conhecidos aí. Isso aí é bom demais. A Margarete está aí também. Muito bom, muito legal. E o pessoal continua entrando aí, então vamos liberando aí a sala para todo mundo. Quem tiver dúvidas vai colocando. Qual é o grande problema do Brasil e do mundo, né? É o que a gente chama de inflamação crônica. Ou seja, a inflamação crônica não é aquela inflamação aguda que a gente recebe uma pancada, por exemplo, no tornozelo e ele incha, não. A inflamação crônica ou subclínica é aquela que a gente nem percebe, que vai acontecendo devido à má alimentação, ao estresse, a não dormir bem, e isso aos poucos vai levando a essas doenças. Obesidade, que pode levar à resistência insulínica, que é a diabetes, e até chamamos de diabesidade, que é quando tem a obesidade com diabetes, problemas no coração. Então, claro, tudo isso tem uma causa, que é a má alimentação, que é a vida sedentária e o estresse, e piorou agora na pandemia, artrite, artrose, etc., e câncer. Tudo isso leva devido a uma vida que a gente está tendo muito estresse, uma vida sedentária, má alimentação e, claro, vai inflamando o nosso organismo. E tudo que a gente vai fazer no jejum é um processo para desinflamar o organismo, é um detox. Então, claro, ele vai ajudar a emagrecer? Vai, claro que sim. Mas o emagrecimento é uma consequência. Não é o objetivo principal, é uma consequência desse processo de desinflamar o organismo. Então é muito importante entender isso, né? Que quando a pessoa vem, as pessoas buscam, como é que é essa dieta? Quando a gente pensa em dieta, normalmente a gente pensa assim, eu vou ficar uma semana, duas semanas restringindo a alimentação, passando fome. Tem gente que tem essa ideia. Não, o jejum vai ter o horário de você se nutrir e o horário de você jejuar, que é para dar um descanso para o nosso organismo. Então, quando a gente promove esse descanso para o nosso organismo, ele se recupera. E ao se recuperar, claro, vai melhorar, vai equilibrar a nossa saúde e vai desinflamar o organismo e ajudar na cura de uma série de doenças. Tem sentido isso? Sim? Tem sentido? Muito bem!
Então, vamos avançando aqui. Então, quais são as causas mais comuns desses problemas de inflamação? Então, eu mostrei os problemas, vou mostrar as causas. Alimentação errada. E a alimentação mais errada que a gente pode citar é o excesso de carboidratos refinados e ultraprocessados. Então, anota aí o que a gente vai evitar ao máximo durante esse jejum. Carboidrato refinado e ultraprocessado. E o que é isso, Dial? Pão, bolo, biscoito, bolacha e todas esses lanchinhos, né, que a gente tem, que a gente está acostumado, às vezes, tem pessoas que falam assim, tem que se alimentar de 5 a 6 vezes por dia. Não, é totalmente o contrário. A gente se alimentando 2 a 3 vezes bem alimentado, vai ser muito melhor do que ficar se alimentando 5 a 6 vezes por dia. E outra coisa, por que esse tipo de alimentação é o que está causando obesidade, diabetes, problema no coração? Por quê? Porque quando a gente consome muito carboidrato, imagina assim, se a gente consome muito carboidrato refinado e processado, então o que vai acontecer? Vai dar o que a gente chama um pico de insulina, dá um pico de insulina. Esse pico de insulina, a insulina é um hormônio que ele tem o objetivo de levar a glicose do sangue para dentro da célula, do músculo, dos órgãos. Só que a insulina demora para baixar. Então, como ela demora para baixar, ela vai nos requerendo, dando mais fome, a gente vai comendo mais, e ela também ajuda no ganho de gordura. A gente chama que ela é anabólica da gordura. Então, olha só que interessante. Se a gente se alimentar 5 a 6 vezes por dia, a gente vai ter de 5 a 6 picos de insulina, certo? Agora, quando eu faço jejum intermitente, eu só almoço, como uma fruta de tarde, e agora, antes das 20 horas, eu fecho a minha janela de alimentação. Só tem 3 picos de insulina. Então, quer dizer, eu vou diminuir. Então, a questão do emagrecimento e obesidade é uma questão hormonal. Eu vou diminuir a produção de insulina no meu organismo e também, claro, eu vou dar um descanso para o pâncreas, para o estômago, para o fígado, para o rim, tudo isso. Então, é muito importante ter esse entendimento que a indústria alimentícia propagou essa ideia que a gente teria que se alimentar 5 a 6 vezes por dia. É café da manhã, é lanchinho, é almoço, é lanchinho da tarde, é café da tarde, é mais um lanchinho, é jantar e um lanchinho antes de dormir. Aí não tem condições. Os nossos ancestrais, talvez, que trabalhavam na lavoura, na roça, que ficavam o dia todo num trabalho braçal, que queimavam 3.000 calorias por dia, até para eles poderia se justificar. Mas para nós que ficamos em home office, trabalhamos sentado, o máximo que a gente faz é uma academia de 1 hora por dia, não vai queimar tanto, não vai necessitar consumir tanto. E onde que vai essa alimentação, essa glicose que não foi consumida? Adivinhe? Se transforma em gordura. Gordura no fígado, gordura abdominal e gordura dentro das artérias é a nossa placa de aterol. Tem sentido isso? Eu quero que vocês me dêem um joinha para ver se estão me acompanhando, né? Uma Linari daí também. Muito bem, ela aí, ó. Zenari, tá frio, né, Zenari? Aí, tá aqui em Santa Catarina tá um frio. Eu não sei como é que tá lá em Minas, mas aqui, ó, tá um frio que a gente tá aqui, ó, tudo agasalhado aqui. Por isso que o lado bom é que chimarrão pode consumir aí no jejum. Uma dica aí para a janela de alimentação, né? Em dias frios, bastante sopas e bastante chás, né? Muito importante. O corpo precisa de calor. Então, claro, vai ter um benefício. A gente vai queimar mais. Quem está querendo emagrecer no inverno vai queimar mais. Mas não é que dá mais fome, a gente precisa de calor também. Então, tomar mais chás, mais sopas é uma dica bem importante nesse período. Vamos que vamos então. E o pessoal vai botando aí no chat, pessoal. Ó, depois que comecei o jejum intermitente, a Isabel falou, melhorei a minha enxaqueca e dores nas articulações. Obrigado, Isabel, por compartilhar. E quem já
faz jejum intermitente, coloca aí no chat como é que está sendo para você. E quem já participou do grupo, por exemplo, de outros grupos do jejum magnético, também, se quiser, coloca aí no chat como é que tem sido a sua experiência, né? Estou lhe ouvindo do trabalho de álcool, valeu, Estela. Tô prestigiada aí, muito bem, valeu, Estela. Então, vamos para as outras causas. Então, claro, a primeira, a mais básica, é má alimentação, né? Então, a gente sabe disso. Outra causa são as emoções negativas. Olha que importante. E adivinha o que aconteceu nessa pandemia? Medo, raiva, lockdown, tristeza por perdas de colegas, amigos. Então, a gente ficou muito sobrecarregado, né? E por isso que uma live a gente vai falar de doenças psicossomáticas. Padrão de pensamento. E eu falo uma coisa para vocês, que vão começar o jejum. O jejum é muito mental. A gente tem que se preparar aqui, ó. A gente tem que falar assim, ó. Hoje eu vou fechar a janela de alimentação e vou ficar até amanhã meio-dia. E quando a gente coloca isso na mente, a gente cumpre. A gente é como colocar uma meta. Por isso que é importante ter um propósito. Eu como coach, médico e coach, é importante ter um propósito. Bom, para quem não me conhece aqui, né? Eu sou médico, formado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na Florianópolis, especialista em medicina integrativa, que é a medicina que vê o ser humano como um todo. Sou coach, por muitos anos, diretor da escola do Coach Express Cordon Blanc. Então, junto toda essa parte da medicina com a parte do mindset, de mudar a nossa mentalidade. Então, isso é muito importante, a parte mental. Fatores genéticos e epigenéticos. E isso aqui é muito importante que eu quero falar para vocês. Por muito tempo, pensava-se que a genética era tudo. Ah, não, se na minha família tem problema no coração, tem diabetes, tem câncer, possivelmente eu vou ter também. Mas, a partir, fizeram o projeto Genoma para mapear todo o DNA humano, né? E porque eles queriam assim, a gente vai saber, já quando a criança nasce, que ela vai ter diabetes com 40 anos, que ela vai ter problema no coração com 50, a gente já vai saber tudo. E foi um fracasso. Por que foi um fracasso? Porque mapearam o DNA humano, mas descobriram que os fatores epigenéticos, que são os nossos hábitos, são mais preponderantes que a nossa genética. Então, por exemplo, nós temos a capacidade de inativar alguns genes. Isso mesmo. Com a boa alimentação e com o jejum, por mais que você tenha histórico, por exemplo, de Alzheimer na sua família. Aí você faz jejum. O jejum, ele previne o Alzheimer. Por quê? Porque ele melhora as células neurais. Ele ajuda na produção de células neurais. Outra coisa que na medicina mudou o conceito. Quando eu estudei medicina, eles achavam que naquela época não se regenerava a parte cerebral. E hoje sabe-se que tem a plasticidade neural que sim se regenera. Então, por exemplo, mesmo que tenha histórico de Alzheimer na minha família e câncer, se eu faço jejum e me alimento bem, eu vou dar exemplos de alimentos que ajudam a silenciar esses genes. Abacate, azeite de oliva, são alimentos, são gorduras boas que ajudam a diminuir o que a gente chama a metilação e, claro, por aí vai, a gente mede com a homocisteína, tá? Então, a vitamina B, a vitamina B12, a B6, a B9. Então, a gente vai, através de exames e de suplementação, conseguindo, eu vou chamar a palavra silenciar esses genes que poderiam levar a uma doença crônica. Então, é muito importante entender que o jejum é uma dessas ferramentas, mas não é a única. A suplementação, a boa alimentação, por isso que a dieta que a gente vai fazer no nosso grupo é a dieta low carb, low, de baixo, carboidrato. Então, a gente vai dar preferência para as gorduras, para a proteína e para as saladas, alimentos vivos, desempacar menos, descascar mais. Anota essa frase aí. Anota essa frase, que esse é o nosso lema.
desembrulhar menos, descascar mais, parar de comer coisa de pacotinho, coisinha pronta. Ah, e aquelas barrinhas de cereal? Muito menos também não, nada disso. Então, você vai comer uma fruta, um abacate, vai usar o óleo de coco, vai usar o ômega 3, vai, né, que tem nos peixes. E tudo isso, gente, vai fazer com que a gente tenha mais saúde. Tudo isso eu vou estar explicando no grupo também. Agora, é muito importante entender isso, né? Que tem a genética e a epigenética. E nós temos essa capacidade de silenciar esses genes, mesmo que você tenha histórico familiar. Então, os hábitos são mais importantes. E por que 21 dias? Pesquisas comprovam que a mudança de hábito, e aqui a gente propõe uma reeducação alimentar também, é mínimo 21 dias. Fizeram outra pesquisa em Harvard que leva de 21 a 120 dias, uma média de 66 dias. Bom, resumindo, mínimo 21 dias. Então, o que eu quero propor para vocês, eu não quero que vocês já comecem a fazer 24 horas de jejum, 36. Não, é gradual. Tem que ser gradual, aos poucos. Porque olha só o que às vezes acontece. Quando a pessoa vai com muita sede ao pote e ela já quer fazer uma coisa muito prolongada, ela pode não conseguir se frustrar e isso levar a uma decepção. E aí ela vai para o 8 ou 80, né? Aí ela não quer fazer mais nada. Então, ela pega e desiste de tudo. Então, isso se chama autossabotagem. Então, é melhor, a gente vai começar com o jejum agora de hoje para amanhã, de 12 horas, tá? Então, anote aí o primeiro jejum. Quem que vai começar agora, já pode começar a partir de até as 8 da manhã. Ah, mas isso simples, praticamente vai dormir 8 horas, e depois, no segundo dia, 14 horas. E no terceiro, 16. A gente vai aumentando aos pouquinhos, para você passar por uma adaptação. Porque quem ainda é iniciante, eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Como você está muito acostumado a comer pão, biscoito, bolo, bolacha, você vai sentir mais fome na primeira semana. Mas depois, ao trocar a sua alimentação, você passa por o que a gente chama uma certa adaptação, ou seja, a gente começa a treinar o nosso organismo a buscar a alimentação nas gorduras. Né? Por exemplo, por que o jejum funciona? Porque a partir de 16 horas começa a formar os corpos cetônicos para nos dar energia. O que é corpo cetônico, Dialgo? É a quebra da gordura. A quebra da gordura nos dá energia, forma os corpos cetônicos. Por isso que a partir de 16, 20 horas de jejum, a pessoa fica com hálito tipo de acetona, que é o hálito cetogênico. Quem já fez jejum prolongado sabe, fica o hálito diferente. Né? Porque está quebrando os corpos cetônicos, isso nos dá energia. Então, é muito importante passar por essa certa adaptação. Depois, se a Charnima puder dar um depoimento mais tarde, até eu gostaria que ela falasse um pouco, né? Vamos pegar ela desprevenida. Olha aqui, ó, a Isabel está falando, as dores das articulações melhoraram. Por quê? Porque é anti-inflamatório o jejum também. Bom, vamos seguindo aqui. Então, mitos com relação ao emagrecimento, tá? Eu quero primeiro falar desses mitos. Primeiro mito, tem que comer a cada 3 horas. Uma coisa equivocada que a gente aprendeu, salvo que você esteja com um nutricionista e com um foco direcionado. Aí você está bem orientado. Mas se não, o que a gente vai fazer? A gente vai comer biscoitinho a cada 3 horas. Bolachinha, biscoitinho, pãozinho, aí em vez de emagrecer, vai ganhar peso. Outro erro, para emagrecer é só fechar a boca. Então tem muita gente que faz assim, ó. Aí eu vou fazer um mês de dieta de água e bolachinha, cream cracker, água e sal. Eu estou falando isso porque eu já tive pacientes que aconteceu isso. Aí ficou um mês todo só comendo bolachinha, não almoçava, não jantava, só comia bolachinha de água e sal. Emagreceu? Emagreceu. O que aconteceu no outro mês? Estava com anemia. Estava desnutrida. Aí sabe o que aconteceu? Estava com tanta fome que no outro mês deu o efeito sanfona. Além de estar com uma anemia, ainda ganhou todo o peso que tinha perdido. Então, essas dietas muito restritivas, que é o item 2 e o item 7, por exemplo.
a dieta tem que ser restritiva para dar certo. Eu tenho que passar fome. Errado. Porque se você fizer uma dieta que você vai passar fome no outro mês, o seu corpo vai pedir aquele alimento. E aí você vai ter que compensar. É a mesma coisa do item 5. Ah, é só fazer exercício e fechar a boca. Não, é só parar de comer e malhar. Sim, mas se você malhar, vai ficar com mais fome. Vai chegar da academia, vai querer comer. E aí, como é que você vai ficar sem comer? Você pode passar mal. E aí eu quero explicar por que no jejum intermitente não acontece isso. Porque na janela de alimentação, que ela é curta, que vai ser 8 horas ou 6 horas, a gente pode comer bem. Só que como a gente só vai conseguir se alimentar 2 a 3 vezes, por mais que você queira, você não vai comer o equivalente a 5 refeições. E aí que eu falo, vamos comer comida de verdade. A gente não vai comer pizza, não vai comer pão, não vai ficar comendo essas coisas. A gente vai comer proteína, saladas, gorduras boas, oleaginosas, castanha, nozes, amêndoas, abacate, óleo de coco e tudo isso para se nutrir. Por exemplo, quando a gente come um pão, em 1, 2 horas a gente já tem fome de novo, porque ele é um carboidrato refinado. Ele te dá energia para 2 horas. Quando a gente come pão, por exemplo. Quando a gente come um abacate, eu faço muito isso às vezes. Às vezes eu quero começar o jejum para antes de fechar minha janela. A gente fala assim, vou fechar a janela de alimentação. Então, eu vou fechar a janela de alimentação, vou me alimentar até as 20 horas. Eu vou lá treinar, faço academia lá pelas 6 até as 7. Chego em casa, tomo uma proteína, tomo whey protein, como abacate. Isso me dá me sustenta até o outro dia. Agora, se eu comer pão, o que vai acontecer? Lá pelas 10 da noite eu já estou com fome de novo. Porque não nutre. Imagina se o carboidrato refinado ele te dá uma energia rápida, que gasta. É como se fosse uma lenha fininha e sequinha. Queima rápido. A gordura boa é como se fosse uma lenha com um nó que leva a noite toda para queimar. Como falam os mineiros, né? Nó. Não é assim que fala lá em Minas? Nó. Né, Nelson? Nó. Então, é muito importante entender isso, né? Que a gente tem que se nutrir bem durante a janela de alimentação. Tem sentido isso? Tá, muito bem. A Cristina Cota também está aí, já fez o jejum intermitente. A Daniela vai fazer também, a irmã da Carla, muito legal. A Idac, que está aí do Condor Blanco também, muito legal também. Espero que esteja compreendendo o meu português, né? A Idac, que fala espanhol, espero que esteja compreendendo aí o meu portunhol, vou chamar de portunhol. É melhor investir em alimento diet light? Também não, porque às vezes tem muito mais calorias esses alimentos diet light. A Daiane quer fazer uma pergunta, Daiane? Você levantou a mão? Se quiser, bota no chat. Sí, algo, gracias. Muy bien, Idak, muy bien, muy bien. Tamo junto, né, Cristina? Tamo junto. É isso aí. Às vezes o alimento diet tem mais calorias ele não tem açúcar, mas às vezes tem mais calorias que os outros alimentos. Então, às vezes pode ser uma armadilha alimentar. Eu quero falar de um erro que muita gente tem equívoco. Comer frutas, porque elas têm muito açúcar. A gente tem que comer fruta. A gente não vai comer em excesso. Um dos erros que eu vejo que as pessoas cometem, por exemplo, elas querem tomar suco. O suco da fruta é pior que a fruta. Porque a fruta tem a fibra. Então, por exemplo, se eu como uma laranja, eu vou comer com bagaço, com a fibra, aquela frutose vai entrar de maneira lenta no meu organismo. Daí eu peço um suco de laranja, eles me espremem 3 a 4 laranjas. É muita frutose sem fibras. Isso sim vai dar um pico de glicemia. Então, é melhor comer a fruta do que tomar o suco natural. Às vezes a gente pensa que está fazendo bem tomar o suco natural no almoço. Não é uma boa estratégia. É melhor comer a fruta porque tem a fibra. E a fibra faz com que esse açúcar da frutose seja absorvido mais lento.
Refrigerante zero que emagrece. Bom, vamos tirar refrigerante, né, gente? 21 dias sem refrigerante, sem Coca-Cola, sem Guaraná. O único refrigerante que vai tomar, sabe qual é? Água com limão. Água com limão, próprio Zé Safrão. Água com limão, próprio Zé Safrão. Pode tomar água com gás, tá? Para quem gosta aí, água com gás, pode fazer, ó. Ó, pode fazer assim, ó, espreme o limão num copo d'água e bota uma aguinha com gás. Nossa, fica aí um shot maravilhoso, né? Mas agora o seguinte, a gente sempre passa para quebrar o jejum duas estratégias. A primeira, o que é quebrar o jejum? A hora que eu vou começar a me alimentar. Uns 15 minutinhos antes, fazer o shot da imunidade. Agora é inverno, é importante. Um limão, anota aí pessoal, um limão e um copo d'água morna, água morna, porque melhora a água morna para ativar as propriedades do limão. 3 pitadinhas de açafrão, açafrão da terra, aquele amarelinho, né? E 20 gotinhas de própolis. Própolis é anti-inflamatório, bom para a imunidade, é antibiótico natural, então é muito importante fazer isso. 15 minutos antes de consumir, já vai preparando os ácidos do estômago para receber a alimentação. Outra coisa é vinagre de maçã. O vinagre de maçã, nós chamamos de ácidos graxos de cadeia curta. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles ajudam a baixar a nossa glicemia. Então, ele é muito importante porque ele é anti-inflamatório. Ele tem uma série de benefícios. Então, é uma colher de sopa de vinagre de maçã e um copo d'água. Mexe, tomar de canudinho. Ambos tem que tomar de canudinho, tá? Por quê? Para não estragar o esmalte dos dentes. Então, toma de canudinho, toma um, depois faz o outro, toma, e aí vai se alimentar. E não vai começar comendo pão, pizza, bolo. Não. A gente vai comer proteína, vamos comer gordura boa, né? Então é muito importante saber sair do jejum, sair bem. Não pode sair com pão, não pode sair com pizza, não pode, é errado. Aí você ficou 12, 14, 16 horas de jejum e vai sair com pão. Aí vai dar um pico de insulina, aí vai perder todo o efeito que você teve do jejum. Então, é muito importante também ter essa orientação. Todo dia eu vou estar repetindo isso no grupo, frisando, lembrando. Todo dia eu coloco áudios lá no grupo para lembrar isso também, para que às vezes as pessoas vão se adaptando aos poucos. E a pergunta da água com gás, a Daniela. Um vinho não pode? Eu vinho! Bom, Dani, é o seguinte, a gente vai ter 21 dias, tá? A gente tem um dia livre por semana, que é no domingo, tá? Aí no domingo pode, só uma vez por semana. Só que aí é o seguinte, tá? 21 dias, 3 domingos vão ter 3 dias de dieta livre. Não é para comer um boi nesse dia, né? Agora, o seguinte, mas eu vou ter um aniversário no sábado. Tá, então você faz o seguinte, então você negocia com você mesmo. No sábado eu tomo uma tacinha de vinho, mas aí no domingo eu não tomo. Então, vamos imaginar que você vai ter 3 dias livres em todo os 21 dias. Você vai... agora, porque depois não vai adiantar, todo dia tá consumindo, porque o álcool também tem calorias, tá, gente? Então, se todos os dias eu tomar álcool, aí não vai funcionar o processo também. E a gente tem que dar um descanso para o fígado também, para o nosso organismo. Respondi a sua pergunta, Dani? Ó, vamos que vamos então. Soluções. Quais são as soluções? O jejum intermitente, né? Como eu já expliquei, é uma restrição alimentar por um período de tempo. Vamos começar com 12, depois 14, depois 16 horas. O grupo de apoio, que é muito importante. O grupo, gente, é fantástico. Ó, sábado tem uma festa, vamos trocar então. A Daniela já colocou isso aí, então seu dia livre é sábado. O grupo de apoio, gente, é muito importante. O pessoal compartilha receitas low carb.
Todo mundo põe lá todo dia, fecha lá o aplicativo do jejum, já bota no grupo. Isso motiva demais, gente. É muito importante. É diferente quando a gente faz em grupo as coisas. Forma uma sinergia, forma uma egrégora, todo mundo na mesma vibe. Mudança de mentalidade, todo dia eu vou botar um áudio de reprogramação mental e criar novos hábitos. Claro, a gente tem que criar novos hábitos porque é importante para ir se adaptando, né? Então, o que, que vai acontecer, gente? E o meu propósito principal é que todos tenham novos hábitos. Não é que, eu vou fazer 21 dias, Deus, se puder, continue mais vezes no grupo. Mas o mais importante é que fique um legado, que você aprenda a fazer jejum de maneira certa. Então vai ter o protocolo semanal, já coloquei no grupo, tá? O protocolo semanal. Quem ainda não está inscrito, está nessa live, pode depois me chamar no WhatsApp, pode se inscrever ainda. Até amanhã, é R$ 98 por pessoa, tá? É um valor simbólico aí para esses 21 dias. Tá lá, já botei o protocolo de hoje até terça-feira que vem. E a dieta também, o que pode consumir e o que não pode. Motivação do grupo, os áudios diários. Normalmente entre 9h30 e 10 horas eu coloco um áudio no grupo, o áudio do dia. 10 horas abro o grupo para comentários para compartilhar. Às 22 horas a gente fecha o grupo para comentários. E vamos ter 3 lives, sempre às quartas-feiras. Além dessa, mais 3. A primeira sobre guias de chás para desintoxicar, a segunda sobre doenças psicossomáticas, a terceira eu trago o resumo de um livro. Mas se eu trabalhar à noite e não puder estar na live, não tem problema, a live fica gravada. Você pode assistir a live a hora que você quiser, né? Então, o conteúdo fica gravado. Por exemplo, esse aqui eu estou gravando, vou subir para o YouTube daqui a pouco. Quem quiser rever ou mandar esse link para algum conhecido, pode mandar também. Principalmente para aqueles que têm os mitos com relação ao jejum. Que são esses? Se eu não comer a cada 3 horas vai ficar fraco. Né, Charnimo? O pessoal, Anastasia, o pessoal está preocupado com ela. Quem é esse médico que está falando para ela fazer jejum? O médico que estuda, né, que está atualizado. Senão, tem gente que, mas se não comer a cada 3 horas eu vou ter uma hipoglicemia, vou desmaiar. Ai, que exagero, meu Deus. Não pode fazer exercício de jejum? Pode sim fazer exercício, tá? Agora, se você faz um exercício muito pesado, tipo musculação, eu recomendo que você coloque durante o período da janela de alimentação, tá? Mas pode fazer caminhada, pode fazer pilates, pode fazer yoga de jejum, tudo isso até é melhor fazer de jejum, né? Dá para trabalhar em jejum? Dá sim, e é ótimo trabalhar em jejum. Por quê? Porque você fica mais produtivo, não para nem para comer. Outra coisa, né? Se a gente come muito pesado, a gente fica muito tempo digerindo aquela comida. Então, se a gente faz jejum, toma uma água, toma um cafezinho, sobra mais energia para o cérebro, a gente trabalha muito melhor. E se eu ficar irritado durante o jejum, não vou ficar irritado? Ou ter dor de cabeça? Aí tem uma dica fantástica. Você vai tomar um copo d'água com uma pitada de sal marinho de Mossoró. Tem que ser sal marinho, não é esse sal de cozinha refinado, não. Porque o sal marinho tem todos os nutrientes que a gente precisa, sais minerais, no caso, né? Então é muito importante, ele tira a enxaqueca e ajuda nessa parte de diminuir a irritabilidade. Vou perder massa magra? Não vai, porque é o seguinte, porque quando acaba a glicose, o corpo vai na gordura, nos corpos cetônicos. Para perder massa magra, a gente tem que ser um jejum muito prolongado. Você não vai ter energia, não, muito pelo contrário, vai ter muito mais energia. Eu vou passar mal, e agora? Olha, talvez nos primeiros 2, 3 dias pode ter um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de mais fome. Sabe que horário que a gente tem mais fome? No horário que a gente está acostumado a comer. Mas depois que a gente passa aquele horário, por exemplo, quem está acostumado a tomar o café da manhã, né? Tá com mistura, café com mistura, né? Aí, nos primeiros dias vai tirar o pão, aí vai sentir um pouquinho, mas aí toma um cafezinho preto sem açúcar, toma bastante água, e aí passou aquele horário das 8 às 9, já não tem mais fome. Eu não vou poder ingerir nada, então em 21 dias, vai sim, é jejum intermitente, tem horário de comer e horário
de alimentação. Vamos ver aqui. A Daniela, me falaram que o jejum dá gastrite e até úlcera devido ao ácido que potencializa. É verdade? Não! Informação totalmente equivocada, porque é o seguinte, vamos lá. O jejum, muito pelo contrário, ele dá um descanso para o nosso organismo, né? Tanto para o estômago, para formar o ácido clorídrico, e para o intestino, que é o nosso segundo cérebro. Nós temos enterócitos no intestino. Ele precisa, imagina, se toda hora passa alimentação, ele nunca se regenera. O intestino é o segundo cérebro. 80% da nossa imunidade, 80% está no intestino. E 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, na verdade, a gente precisa dar um descanso para o nosso estômago. Vocês sabiam que gastrite e úlcera, muitas hoje são pelo excesso de antiácidos que o pessoal tem tomado? E não é... Então, olha só, as pessoas acham que eu tô com o estômago muito ácido e começa a tomar antiácidos. Muita gente começa a fazer isso. E às vezes é aí que está o problema. Ele não está conseguindo digerir os alimentos porque falta o ácido clorídrico. Então por isso tem que passar por um médico. Tem casos que tem que tomar omeprazol e tem casos que tem que tomar ácido clorídrico. É o contrário. Não tem que diminuir os ácidos, tem que aumentar os ácidos, porque a pessoa não tem enzima digestiva, a flora intestinal está ruim, ou ela tem intolerância à lactose. Então, às vezes as pessoas querem se automedicar, vão na farmácia, estão tomando antiácido, isso sim causa gastrite. Então, realmente tem muita desinformação, né? Tem muita desinformação. Minha internet caiu, a Isabel falou, tudo bem, importante que você não caia, Isabel. Se você não caiu, não se machucou, não tem problema. Daniela, responder a sua pergunta. Façam perguntas, pessoal, porque quanto mais perguntas, importante para a gente ir tirando as dúvidas, né? Quem tem dúvidas, coloca as perguntas aí no chat, é importante isso, porque tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas e medos com relação à prática do jejum, tá? Durante a pandemia, eu e a minha esposa, nós praticamos jejum intermitente durante 2 anos, principalmente quando não tinha academia. Ficamos um tempo sem academia, parou, deu lockdown, e a gente pensou, o que nós vamos fazer? Vamos fazer jejum intermitente. Então, durante 2 anos, praticando jejum intermitente. Aí não tem problema praticar por tanto tempo? Não, porque aí tem uma fase que a gente é de manutenção, que a gente chega num nível e a gente mantém, né? E aí a gente faz um jejum prolongado a cada certo tempo. Vamos que vamos então. Então aqui o Condor está voando, bonitinho, o grupo de 21 dias, o protocolo de jejum intermitente, a saúde magnética. Então está aí a integralidade, as 2 asas do Condor. Vamos falar dos benefícios do jejum? O primeiro, claro, é emagrecimento. Está comprovado que o jejum melhora o nosso metabolismo. Então o que acontece? Por que ele emagrece? Ele vai... melhorar o nosso metabolismo de 3 a 12%, vai diminuir a nossa insulina. Olha só, vai diminuir a nossa insulina entre 10 a 30%. Lembrando que a insulina é o que faz com que liberado pelo pâncreas, né? Lembra que a questão do diabetes, o excesso de insulina vai fazer com que a gente acumule gordura abdominal. É abdominal em todo o corpo, né? Anti-inflamatório, por isso que diminui as dores, articulações, artrite, artrose, fibromialgia e tudo isso. E lembrando que o grande problema da nossa sociedade está na inflamação subclínica. Mudanças de células, genes e hormônios. Por exemplo, o jejum intermitente, ele melhora o nosso hormônio de crescimento. O nosso hormônio de crescimento ajuda no emagrecimento. Ele pode melhorar em até 5 vezes o hormônio de crescimento. Antigamente, pensaram que o hormônio de crescimento era só para a fase de desenvolvimento entre os 12 e os 18, que a gente cresceu. Hoje sabe que é fundamental no rejuvenescimento, por exemplo, o hormônio de crescimento.
e mudanças de células e genes devido à autofagia. Atenção, diabéticos e pré-diabéticos. Ele ajuda a diminuir a resistência da insulina. Então, ele previne e até ajuda a curar o diabetes. Só que, é claro, a gente não pode falar curar o diabetes. Então, ele fala ajuda a prevenir e a combater o diabetes. Claro que aí, com a dieta, com o jejum. Então, isso é muito importante entender. Quem não pode fazer jejum? Quem não pode? Aí, se a pessoa, por exemplo, é diabetes tipo 1, que é insulino dependente, aí a gente não recomenda. Gestante e quem está amamentando também não, porque está alimentando outro ser, né? E sim, por isso que eu peço a entrevista médica para avaliar cada caso, se caso alguém tem alguma doença crônica que eu preciso dar uma revisada com calma. Mas a maioria das pessoas não tem problema de fazer o jejum. Muito pelo contrário, devem fazer o jejum. Melhora a saúde cardíaca. Por quê? Porque vai diminuir o triglicerídeo. O triglicerídeo vem por causa do excesso de carboidratos. É a gordura que a gente não gasta. A gente come o carboidrato. Não gastou o carboidrato, ele vai se acumular como triglicerídeos. Vai entupir as nossas artérias. Vai aumentar o colesterol ruim, o LDL. Vai aumentar o triglicerídeos. Tudo isso pode causar um infarto, pode causar um derrame. E o jejum ajuda a baixar tudo isso. Ajuda a desobstrução das artérias. Diminui a gordura no fígado, mesma coisa. A gordura no fígado não é por causa do álcool. 90% da gordura do fígado, das pessoas que têm gordura no fígado, é pelo excesso de carboidrato. Olha só o excesso de carboidrato. E qual carboidrato? Porque quando ele fala carboidrato, a fruta tem carboidrato. Só que a fruta tem carboidrato com uma fibra. Eu estou falando principalmente do carboidrato refinado. Aquele carboidrato que está nas farinhas. E também todo essa... E estou falando também das gorduras ruins, né? Gordura trans, gordura hidrogenada, como tem na margarina, por exemplo. Margarina é uma porcaria, por exemplo. Se você consome margarina, tire e troque por manteiga. Manteiga é muito melhor. Outra dica importante, troque os óleos vegetais por óleo de coco, ou por azeite de oliva, ou por banha de porco. Muito melhor do que ficar óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola. Então, tudo isso a gente vai se atualizando e vai revendo os conceitos, né? Prevenir o câncer devido à autofagia é bom para o cérebro porque ele melhora o fator de crescimento cerebral. Então, sim, o jejum ajuda no desenvolvimento de células cerebrais e, claro, ajuda na prevenção do Alzheimer. Olha só, gente. O jejum também ajuda na desintoxicação, no equilíbrio emocional, a gente fica menos reativo, a gente fica mais sereno, mais tranquilo, mais zen, a mente mais tranquila. E o jejum também é espiritual. Por que não falar sobre isso? Porque o jejum, se mestres como Buda, Jesus praticavam, independente da sua crença religiosa, ou se você é ateu, não tem problema, o jejum vai te deixar uma melhor pessoa. E isso é notório, as pessoas ficam menos reativas, ficam mais em paz, ficam mais centradas. E isso é muito importante de entender. Que esses 21 dias não é só físico, é emocional, mental e espiritual. Tem sentido isso? Muito bem, deixa eu ver se tem perguntas aqui no chat. Opa, tem sim. Estou fazendo todo dia pulando o de jejum, o organismo acostuma? Boa pergunta da Isabel Noronha. Sim, Isabel, a gente tem que alternar os protocolos, porque senão o organismo acostuma. Sim. Alternar não só o tempo de jejum, mas os horários de jejum, tá? Que aí ele vai se acostumando. A Carla Campos, Carla, a aromaterapeuta, Carla, aqui. Qual a melhor alimentação que se pode ter na janela de alimentação? Principalmente a primeira. Então, vamos dar um exemplo, Carla. Eu gosto de fazer o seguinte, tá? Eu vou lá, tomo lá o meu shot, aí 15 minutos eu tomo o vinagre de maçã, né?
com água, uma colher de sopa. Eu gosto de quebrar o jejum com óleo de coco com abacate. Primeira coisa que eu consumo. Uma gordura boa. E aí, salada com azeite de oliva e vinagre. Aí, depois que eu vou comer a proteína, pode ser ovos, pode ser, por exemplo, peixe. Aí vai depender muito da opção de cada um. Tem gente que é vegetariano, tem gente que não. E aí depois eu como arroz, feijão, é, arroz integral, né? Mas aí primeiro eu coloco a proteína e a gordura. Não começo já com arroz direto. Então é muito importante que a primeira alimentação seja proteína e gordura. Tem uma semana que eu estou fazendo jejum 12 horas, agora eu vou tentar aumentar para mais horas. Legal, Cristina. É isso aí. Tem que aumentar, porque senão o corpo acostuma. Boa noite, Anilza, boa noite. Por que na entrevista médica só estão especificadas as faixas etárias só até 55? Ah, Nelson, muito, muito bom. Mas aí aparece ali, Nelson, para você colocar outros, né, para colocar a idade, aí aparece para mim depois, tá? Mas não tem restrição de idade, não. O que é shot? Shot é um termo usado, Daniela, para uma medida, né, que a gente... por exemplo, esses dias eu estava aqui na Lagoa da Conceição, fui numa livraria e tinha um shot de espirulina. Eu falei, eu vou experimentar, delicioso. Espirulina é uma alga, né? Então é uma medida assim, um copinho, que a gente coloca com água, então a gente chama isso de shot, né? Então um shot com água, limão, própolis e açafrão, tá? Quem é intolerante à lactose e glúten deve fazer o jejum e não deve consumir lactose e glúten. Aliás, 90% da população brasileira tem um grau de intolerância à lactose. E aí a pergunta que eu faço para vocês, qual é o melhor queijo? Qual é o melhor queijo? O melhor queijo é o mais maturado possível. Olha como as pessoas pensam assim, eu estou fazendo dieta, agora eu comi um queijo branco. Comi um queijo branco, fazendo dieta. Errado, tem que comer o queijo mais maturado possível. É melhor porque ele tem mais gordura e menos lactose. A lactose é o açúcar do leite. Então, se criou muito aquele mito da gordura, a gordura que engorda, a gordura que engorda. Na verdade, não é a gordura que engorda é o carboidrato, é o açúcar. Então, tem muita desinformação que, com o tempo, vai sendo revista, né? Qual a diferença entre jejum calórico e metabólico? E quando escolhemos um ou outro? Por exemplo, no calórico, a gente restringe todo tipo de calorias. É para quem quer emagrecer, certo? O metabólico, além de água, café, chá, chimarrão, você pode usar o óleo de coco, pode comer gordura, porque a gordura não dá o pico de insulina, tá? Então, esse aqui, o metabólico, vai ter todos os benefícios do calórico, só que ele não vai ajudar tanto no emagrecimento, tá? Por quê? Porque ele tem calorias. Então, se eu botar o óleo de coco, por exemplo, eu posso fazer o que a gente chama do café à prova de balas, que é café com manteiga ghee e com óleo de coco. Ou TCM, né, que é o triglicerídeo de cadeia média. Por exemplo, excelente para quem vai treinar, excelente para quem vai malhar. Porque em vez de a gente comer carboidrato, a gente vai lá, treina. Mas daí, a pessoa que já não está tanto no processo de emagrecimento, ela quer melhorar os índices de saúde. Então, café, uma colher de óleo de coco e manteiga ghee. Bater tudo junto, né? Tem até uns mix que ajudam a fazer isso. Tem gente que bota canela também, tem gente que bota outras componentes para ajudar a melhorar o metabolismo. Não posso comer salada de folhas cruas, pois fico cheia de gases. Isso aí possivelmente é falta de enzimas digestivas, Nilza. Está te faltando enzimas digestivas. Então é muito importante melhorar o teu lado enzimático, tá?
Abacaxi, por exemplo, tem bastante enzimas. O gengibre também. Se não, tem que mandar manipular uma receita de enzimas digestivas. Tem algum shot para tirar a vontade de comer doce? Tem. Tem, é o shot magnético. Água com limão, própolis açafrão. Água com limão, própolis açafrão. Isso ajuda a tirar toda a vontade de comer doce. Agora, tudo isso é uma adaptação. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tenho vontade de comer doce, e só deixo mais para o final de semana, eu como um chocolate 70% cacau. Aí eu como menos, aquilo me nutre mais, e até eu como menos durante o dia. Então, o problema não é o cacau, o problema é o açúcar que eles põem no chocolate. Se você pega um chocolate amargo, um chocolate 70% cacau e outro comum, você vai ver a quantidade de açúcar que tem. Então, a gente tem que aprender a se adaptar. Senhão! A Cristina aí, todo mundo deu risada aí da água com limão, própolis e açafrão. Esse é um shot, né? Mas daí é outro tipo de shot, é um shot vaneirão, né? Água com limão, própolis e açafrão. Dois para lá e dois para cá. Água com limão, própolis e açafrão. E o mel? O mel pode ser consumido, né? O não no período de jejum, tá? Mas sim na janela de alimentação. Recomendo até uma colher de mel, tá? Água de coco. Água de coco na janela no jejum não pode consumir, tá? Só na janela de alimentação. Então é importante entender. Tem um horário de jejum, que é só água, café preto, chá e chimarrão, tudo sem açúcar. E tem a janela de alimentação. Água de coco só na janela de alimentação. Bom, rico em magnésio, rico em potássio, muito bom, mas não, ele quebra o jejum. Posso tomar o shot de manhã às 8, o shot às 8 horas e iniciar a janela meio-dia? Pode. Se o shot for só de um limão, ele não quebra o jejum, tá? Um limão pode. O que não pode fazer é uma limonada, né? Bota 3, 4 limões tal, e um monte de coisa aí já é muito carboidrato. Tipo, a janela de alimentação é das 12 às 20 horas? Sim, depende do protocolo, tá, Daniela? No protocolo 16 horas, sim. No protocolo 18 horas, a gente começa o jejum antes. Começamos às 6 da tarde. No protocolo 20 horas, começamos às 4 da tarde. Você pode mudar conforme a tua necessidade, né? Então, por exemplo, esses tempos uma pessoa me falou, doutor, eu queria tomar o café da manhã. Tá, com comida, né? Que horas? Às 8. Tá, então, se você vai fazer 16 horas, tem que começar o jejum às 4 da tarde. Né? Então tem que começar. Não, peraí. Em vez de começar às 20, começar às 18 horas. Não, às 4 da tarde, tá certo. Às 16 horas. Então eu falei para ela, começa às 16 horas do jejum. Aí quebra às 8 da manhã. Então a pessoa pode fazer o seu horário. O que eu vou colocar no grupo é sugestão, pode fazer o seu horário. Então, por isso que eu digo, às vezes é até bom alternar esse horário para o corpo não se acostumar. Né? Muito bem! Estou gostando desse grupo, está cheio de perguntas poderosas. Opa, não, peraí. Peraí, onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Muito bem, orientações iniciais. Então, as orientações iniciais são os tipos, calórico e metabólico, né? A gente vai fazer o calórico. Horários, eu vou colocar os horários de jejum e a janela, a hora que pode se alimentar, o que pode consumir, já falei, que é água, café preto sem açúcar, chimarrão sem açúcar. Eu friso chimarrão sem açúcar porque tem que ler na erva mate, quem toma chimarrão, tem erva mate que contém açúcar, tá? E chá sem açúcar. E o que acontece? Que você tem todos aqueles benefícios. Para que quero estar no grupo do jejum magnético? Coloque o seu propósito. Quem pode escrever no chat aí
qual é o seu propósito de estar no grupo do jejum magnético? Ô, Charlina, você poderia falar um pouquinho como está sendo a sua experiência no grupo? Se quiser, pode abrir o microfone aqui. E Anastasia Charlina, que inclusive a irmã vai fazer. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir para ti aqui. Vê se consegue agora. A Sinara, né? A Sinara é sua irmã? Sinara é sua irmã, né? Não conseguiu abrir? Abri. Agora deu certo. Aí. Oi, boa noite. Bom, como está sendo a experiência de fazer o grupo do jejum magnético? Você que já fez, né? Quantos já fez? Que resultados teve? O que pode contar para nós? Está vindo com a sua irmã também, né? É, é minha irmã, a Sinara. Bem, no começo, no primeiro jejum, eu fiquei apreensiva, achando que eu não fosse dar conta, por causa do período longo de sem alimentação. E aí eu comecei a observar que eu adoro café da manhã. Então, meu único desafio foi a questão do café da manhã, que com uma semana eu já estava acostumada tranquilamente ficar sem o café. Porque o que eu observei? É tão gratificante o resultado que você é tão compensador o fazer o jejum que você esquece do café, esquece das coisas boas, gostosas, dos biscoitos, porque o resultado que você vai obtendo é muito bom. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de emagrecer. Eu só de olhar para a comida eu estou engordando. E eu acho que deve ter pessoas aqui do grupo que tem esse mesmo, né, desafio. Que nós mulheres, e em relação à idade, alguém falou da idade, eu estou com 61, vou fazer 62, e foi a primeira vez que eu consegui um bom resultado. Em pouco tempo, eu emagreci 5 quilos, né, do jejum. E a minha energia, eu estava parada, tinha 6 meses que eu estava fora da academia, voltei para a academia e eu faço academia às 6 da manhã. Então, para eu poder esquecer do café rapidamente, eu fazendo academia às 6 da manhã, eu chegava em casa, já ia para outras atividades, molhar a planta, começava a trabalhar, pronto. Meio-dia estava assim, na porta, tranquilamente, sem sofrer. Então, o que eu acho legal é você avaliar, assim, o que você vai receber em troca é muito, muito bom. E uma outra observação, assim, que eu tive, além, as pessoas começaram a notar a questão do mito de falar assim, porque não pode ficar muito tempo sem alimentar, minhas filhas todas preocupadas. Eu falei, olha, gente, tem que ter orientação do médico. Sem orientação de médico, não dá certo. E o grupo é muito importante. Foi o que você falou. É onde que a gente troca informações, a gente conversa, um fala o que passou, a outra pessoa também. Então, eu achei muito bom a questão do grupo estar presente e a sua orientação, Diácono, que foi assim, para mim foi um grande diferencial. E a consulta que eu fiz com você separado, e descobri que se eu não tivesse no jejum, gente, eu ia estar diabética. E que eu achei assim muito importante a consulta, porque a avaliação que você faz, todos os exames que você me pediu, que eu nunca tinha feito, né, que foram vários exames. Então, assim, para mim está sendo um divisor de águas. Estou muito satisfeita, tanto é que eu estou carregando minha irmã e um primo também, tá, o Salmembo, que vai estar no grupo também. Ele tem um restaurante, porque ele é chefe de cozinha, ele tem um restaurante que deve estar ocupado, por isso que ele não está participando da live, mas ele está agarrado aqui no grupo. Então, assim, com o grupo e com o seu apoio, é fantástico. Tudo que você falou é maravilhoso, muito bom. Um aplauso aí para Anastasia Chanima, muito bem. Obrigado por compartilhar, pela. Isso aqui foi. Peguei ela de surpresa aqui, nem tinha combinado nada, né? Então, mas o A importante. Adriana Cota está no grupo e a Adriana que me trouxe para aqui para o grupo. Obrigada, Adriana. Sim, a Beijo. Adriana e a Cristina, a irmã da Cristina, que bom. E olha só, pessoal, ainda tem, quem não entrou ainda pode entrar, tá? Ainda tem vagas e até amanhã a gente ainda permite entrada no grupo, tá?
Então, se sente que está pronto para uma transformação, chegou a hora de começar. Então, quem quiser participar, como eu já falei, R$ 98, fala comigo em privado. Se quiser se inscrever para 2 grupos, fica 172. Já escreve para o de junho e para o de julho, já faz um pacotão aí. Tá, pessoal? Então, vamos finalizando essa live. Quem tiver, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. O mais importante é você sentir o propósito, né? Curar as alergias alimentares, melhorar o metabolismo, baixar o açúcar, o colesterol, aprender e motivar para alcançar objetivos, melhorar minha alimentação, emagrecer. Muito bem, então, pessoal, vamos interromper essa gravação aqui. Muito bem.